sim. Então, Deixa eu me ver. Vamos lá, pessoal. Já estamos iniciando a gravação do nosso Propapo. Muito boa noite. Muito, muito obrigada por todo mundo que está aqui e pelos que ainda virão, porque a gente sabe que o pessoal vai chegando. E, professora Vanessa, obrigada pelo professor Alessandro, que mais uma vez, super parceirão nosso, está aqui de novo para compartilhar a experiência com a gente. Muito obrigada. Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma felicidade ter vocês aqui. Como nós começamos a falar um pouquinho antes, nós temos pessoas conhecidas aqui de trabalhos na educação já, profissionais da educação aqui também e de várias outras cidades. Nós estamos falando de cidades diferentes, então tem de todos os lugares. É uma satisfação tê-los aqui. Muito obrigada ao professor Alessandro, que sempre nos atende. Ele está sempre nos ajudando, desde o início aqui do nosso sonho, do nosso projeto da Promediares. Professor Alessandro, muito obrigada. O professor Alessandro é professor universitário, professor de mediação, conciliação, e também é juiz em São José dos Campos. O professor Alessandro é um estudioso dos métodos consensuais, de resolução de conflitos, um entusiasta, né, professor? O senhor realmente está sempre nos brindando aí com as suas experiências, os seus projetos, ele coloca em prática, e por isso que a gente sente, né, o envolvimento dele nesses projetos, e ele traz sempre muitos bons resultados. E não é diferente agora, ele está com alguns projetos aí na área da educação, e então está conosco aqui para dividir um pouco sobre esse assunto. E, mais uma vez, obrigada, professor. Como a professora Simone já disse, e eu também disse para algumas pessoas, o Propapo, a ideia é que seja rápido, no sentido de que nós possamos aproveitar o conteúdo e depois seguir a nossa vida, porque hoje é sexta-feira. Mas tem acontecido o quê? Os 30 primeiros minutos a gente deixa para a fala do convidado e depois a gente abre para perguntas e questionamentos. Nesse momento, a professora Simone interrompe a gravação para que todo mundo se sinta à vontade de trocar experiências. E aí, quem não pode mais ficar, já começa a sair, e quem pode permanecer, fica batendo um papo aqui com a gente. Então, sem mais delongas, não é? Não sei se a professora Simone quer falar mais alguma coisa, eu vou passar aqui a palavra. Boa noite a todos. A todas. Boa noite Boa a todos. Noite. Eu agradeço mais uma vez aí o convite da Vanessa, da Simone, parabenizo pela iniciativa. Falar de um tema como esse sempre é um motivo de muito prazer, então esses convites eu tendo a aceitar invariavelmente, é muito difícil recusar, só se for uma questão absolutamente intransponível, porque é prioridade para mim. E falar, então, sobre gestão de conflitos no ambiente escolar é um sonho que eu acalento há muito tempo e vejo hoje se tornando realidade na cidade de São José dos Campos. Quando eu ingressei na magistratura, em 1999, aos 24 anos de idade, desde aquela época eu tinha definido como missão para a minha vida contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, harmônica e solidária. Mas tão logo ingressei na magistratura, logo me dei falta de conhecimentos na área de gestão de conflitos, porque nas audiências de tentativa de conciliação eu via a necessidade disso, de saber fazer uma mediação. E então comecei a estudar. E, para minha grata surpresa, eu me deparei ao longo dos estudos com um ferramental, com vários instrumentos que foram absolutamente impactantes na minha vida profissional e pessoal. Então, há muitos anos que eu venho me dedicando a estudar isso. E quando eu percebi o impacto social que isso poderia ter, eu comecei a acalentar um sonho de criar um projeto social, um projeto gratuito, que eu não cobrasse por ele, mas que eu contribuísse de alguma forma para a sociedade. E eu logo imaginei que esse projeto teria que estar ligado à Secretaria de Educação. Eu pensei em contribuir com os professores, porque se eu levasse essas técnicas a professores, eu estaria multiplicando de forma exponencial esse material tão rico, essas ferramentas tão poderosas para uma boa convivência social. Em 2018, eu tive a felicidade de conhecer a secretária de Educação, eu havia comentado a respeito dessa minha ideia, chegou aos ouvidos da secretária, ela se interessou, marcamos uma reunião,
e aí, então, surgiu o projeto de gestão de conflitos no ambiente escolar. Esse projeto surgiu como piloto em 2018, a secretária de Educação me escolheu uma escola, eu fui nessa escola, fiz a capacitação dos professores, com capacitação teórica deles, com técnicas de gestão de conflitos, e a partir daí, mensalmente, durante um ano, professores do Fundamental 1 dessa mesma escola traziam os seus conflitos reais, do cotidiano da escola, com os alunos, aquilo que eles vivenciavam com alunos, com pais, entre professores, entre funcionários, o que acontecia na escola. E então, todo aquele conhecimento técnico nós usávamos para aplicar em conflitos do dia a dia. Nesse projeto piloto, então, eu desenvolvi, vocês vão receber depois, uma ferramenta. Eu pensei, eu preciso ter algo simples, um passo a passo, para que os professores possam fazer uso disso. E aí, então, eu desenvolvi uma ferramenta chamada Semáforo da Comunicação Empática. Nesse Semáforo da Comunicação Empática, eu trago ali, ele é fundamentado nas técnicas que eu reputo as mais adequadas para a solução de conflitos. E por que Semáforo da Comunicação Empática? A comunicação, assim como usei por analogia o semáforo, por ter uma analogia com o trânsito. Na comunicação, há um tráfego de informações. E se esse tráfego não obedecer determinadas regras, essa comunicação pode não ir bem. Quem invade um sinal vermelho pode causar um acidente de trânsito. Então, no sinal vermelho, eu coloco ali fatores que identificam a pessoa, em que momento que ela está agindo com o hemisfério da emoção, quando ela está tendo uma comunicação emocional, quando ela está sendo, o que dizem na neurociência, sofrendo um sequestro da amígdala, sofrendo um sequestro emocional, agindo de forma instintiva, sendo reativa. Como ela identifica isso, eu coloco nessa parte, para que ela saiba, então, como puxar o freio de mão. Depois, as técnicas para bem se comunicar, pautadas na obra do Rosenberg, Comunicação Não Violenta. Mas eu me dei conta que comunicação não violenta é um tema muito... já é um tema de conhecimento dos professores, já é levado à educação, mas certo é que eu me dei conta que só a comunicação não violenta, embora fundamental, é insuficiente, quando, uma vez feita uma boa comunicação, ainda assim não se atinge um bom resultado. Então, o sinal verde são as técnicas da comunicação não violenta. Mas eu achei a necessidade também de incluir ali as técnicas de negociação. E aí, então, fui buscar as técnicas do projeto de negociação de Harvard, fundado em 4 grandes princípios, que eu coloquei ali como sinal amarelo. Então, o projeto é estruturado da seguinte forma, ensinando, diante de um conflito concreto, como fazer... a professora Simone se deu aí a gentileza de colocar para a gente. Esse é o semáforo. Então, veja, ali no vermelho, que eu coloquei como a chamada comunicação violenta, que é a terminologia do Rosenberg, julgamentos moralizadores, opinião crítica, exigências e ameaça. Essa é a comunicação que você tem que parar, identificar que você está nesse setor e parar. O sinal verde substitui o julgamento moralizador por uma observação, a opinião crítica por sentimento, exigências e ameaças por necessidades e o pedido. Quando, mesmo com essa comunicação, nós não chegamos a um bom denominador, temos aí os princípios do projeto de negociação de Harvard. Separar pessoas do problema, concentrar-se nos interesses e não nas posições, inventar posições de ganhos múltiplos e insistir em critérios objetivos. Infelizmente, eu não vou ter tempo de analisar cada um deles com vocês, é apenas uma amostra que isso fundamenta o projeto, porque eu levo 4 horas explicando esse semáforo da comunicação empática. 4 horas de análise com cada tópico desse aí é um mundo de informações e de exemplos concretos para a gente analisar. Então, se quiser até sair do semáforo, que nós não vamos usar, eu só citei apenas como uma referência. Mas então demos início e durante um ano ficamos fazendo esse acompanhamento com os professores, né? E ao final, fizemos uma avaliação. Cada um dos professores, sem colocar nome, sem se identificar, fez uma avaliação do projeto. E, além disso, fiz uma reunião com eles. Fui à escola.
Uma professora, e aí apresentei o resultado desse projeto piloto de 1 ano para a Secretaria de Educação. A minha avaliação pessoal e a avaliação dos professores envolvidos também. Fui na escola no último dia e a professora veio me mostrar. Falou, professor, vem na minha sala, venha ver o que eu fiz aqui. Ela construiu na sala dela, junto com os alunos do Fundamental 1, o semáforo da comunicação empática. E ela falou, todas as vezes que há um problema, nós paramos e olhamos para o semáforo. E ele nos guia em todos os conflitos que nós temos aqui. Mudou a nossa relação. Uma outra professora dessa mesma turma me relatou o seguinte, falou, professor, antes a minha única ferramenta para conseguir o silêncio na sala de aula era com gritos. Eu não sabia como fazer diferente. Depois que nós passamos por essa capacitação, não é que eu parei de gritar, disse ela. Às vezes eu também perco a paciência e grito. Mas diminuiu muito as vezes que eu grito. Mas o que mudou realmente é que todas as vezes que eu grito, eu vou para casa pensando por que eu gritei. O que eu poderia ter feito de diferente. E invariavelmente, ela me disse, todas as vezes eu vejo que eu poderia ter feito diferente. Em todas as vezes que eu grito, não seria necessário. Todas as vezes que eu grito, ela falou, eu identifico claramente que eu não dei conta de parar no sinal vermelho, que eu invadi o semáforo da comunicação empática. Isso é muito claro hoje para mim. Então, veja, qual que é a ideia? Entregar a professores ferramentas para que eles possam lidar com o conflito. Muito bem, fiz isso então com o Fundamental 1, em 2018. Em 2019, fizemos em 2 escolas. Na primeira escola, Fundamental 2, e a Secretaria de Educação fez questão de escolher as escolas com maior número de problemas da periferia, as mais violentas, as que têm um conflito mais intenso na escola. Então, fizemos com o Fundamental 2, aí nós já temos adolescentes, é um outro tipo de conflito. Uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre de 2019. Mais uma vez, fiz uma avaliação, né? Uma avaliação. E a abordagem dos professores mudou por completo. A abordagem dos professores mudou por completo. Um professor disse o seguinte, olha, a minha estratégia com 2 alunos que brigavam sempre era afastar os alunos, um em cada ponta. Mas não dava certo, porque todas as vezes que eles se cruzavam na sala, eles brigavam. Entravam em uns tapas. A partir dessas técnicas, eu fiz uma reunião com eles. Apliquei as técnicas. E estabeleci que, a partir dali, eles formariam uma dupla. Todos os trabalhos, eles fariam os 2. Tudo que fosse fazer a partir dali é uma dupla. Poxa, como é que você pega 2 garotos que não se falam, que não está dando certo afastar, coloca junto e funciona? Porque tem técnica envolvida nisso. Tem uma forma de abordagem específica. Não é simplesmente... não é que dá certo para todo mundo. Agora, veja, eu dei as ferramentas. Quem tomou a atitude de aplicar a ferramenta para fazer, nesse caso, a união dos alunos, foi o professor. Uma outra professora me deu um relato muito interessante dessa turma também, dessa turma mais velha. Uma menina gritou na biblioteca. Imaginem como professores ouvir um grito de um aluno na biblioteca. Normalmente o professor faz o quê? Se sente desrespeitado e faz o quê? Encaminha a aluna para a direção, a coordenação. É o procedimento padrão. Depois de ter conhecimento das técnicas, o que fez essa professora? A aluna gritou e ela perguntou para a aluna, por que você gritou? E a aluna então respondeu, professor, eu gritei porque a minha mãe está grávida. Uma aluna de 12 anos de idade. E eu tenho que fazer todo o trabalho de casa. Sou eu que limpo toda a casa. Meu pai chega bêbado todos os dias. Ele bate em mim e bate na minha mãe. Percebam então que se tem uma coisa que esse grito da menina não quis, é desrespeitar a professora. É um grito de socorro. Eu não suporto mais o que eu estou vivendo. E a partir do momento que ela, enxergando o conflito de outra forma, faz uma pergunta e vai entrar no saber o porquê, o motivo daquilo, abre para ela uma série de possibilidades de solução desse conflito com o aluno. Completamente diferente da interpretação inicial que ela poderia fazer, que o grito seria simplesmente uma afronta a ela. Uma outra professora, ainda no projeto piloto, me deu um depoimento que foi muito marcante. Ela disse, professor, há 2 anos que eu havia rompido relações com a minha filha. E depois desse curso, eu restabeleci a amizade com a minha filha. São exemplos muito marcantes do resultado.
E a partir daí, infelizmente, em 2020 veio o que? A pandemia, tivemos que parar, tudo parou, o mundo parou. Mas em 2021, retomei o diálogo com o secretário de Educação e disse para ele, falou, agora eu tenho uma clara noção do que é a escola de São José dos Campos. A escola, quais são os problemas? Esse projeto piloto me deu um conhecimento da realidade, durante 2 anos acompanhando diariamente, acompanhando mensalmente os problemas escolares. Eu ia todos os meses em reunião com os professores, sempre trazendo conflitos diferentes, e eu vendo, então, a partir da minha avaliação e da avaliação principalmente dos professores, que isso tinha potencial de mudança. Então, eu apresentei ao secretário o seguinte, olha, agora que eu conheço a base, eu preciso fazer a capacitação de cima para baixo. Eu quero capacitar toda a Secretaria de Educação. Começar de cima para baixo. Ele aceitou a ideia, eu fiz em 2021, comecei a fazer a capacitação, fiz por cargos. Primeiro de todos os diretores da Secretaria de Educação. O cargo imediatamente abaixo do secretário de Educação. Depois os chefes, depois coordenadores, orientadores. Né? Esse ano, eu já fiz a capacitação. Agora, terminamos o ano passado de toda a Secretaria de Educação, e cada um desses setores fez a capacitação e fez a avaliação. Isso é muito interessante. Sou eu tendo uma avaliação de cada um desses grupos e os grupos avaliando também, com essa liberdade de avaliar sem ter que se identificar, para poder escrever de forma livre, né? E avaliação sempre consistente com a continuidade. Esse ano, fiz agora, no começo do ano aí, fiz a capacitação de todos os orientadores de ensino das escolas. São 60 escolas que têm orientadores aqui em São José dos Campos. Uma orientadora tinha feito o curso comigo em 2018, e ela veio para trazer o seguinte, falou, doutor, eu fiz o primeiro curso, o projeto piloto, e posso vir aqui testemunhar dizendo que melhorou muito o nosso ambiente de trabalho, melhorou muito a nossa qualidade no ambiente de trabalho. Isso foi realmente impactante para a nossa realidade. Eu continuo esse ano agora, tenho aulas a partir do mês que vem, capacitando todas as assistentes sociais que foram contratadas aqui para as escolas. No segundo semestre, a capacitação será de todos os diretores de escola municipal aqui de São José dos Campos. E depois disso, seguiremos com um projeto ambicioso, que é de capacitar os 4.000 professores que nós temos aqui em São José dos Campos, só professores que eu estou falando da rede de ensino municipal. O projeto tem como concepção levar essa capacitação, primeiro, a todos os atores envolvidos com educação no município, para que eles impactem, em seguida, capacitação dos alunos. Veja, o último encontro que eu tive com as coordenadoras de ensino, o que ficou acertado ali junto com a chefe e as coordenadoras? A criação de grupos de estudo temáticos, permanente nas escolas, para gestão de conflitos. Grupos temáticos, ou seja, é uma política pública permanente. Não é um curso que você dá e fica apenas na parte teórica. É um curso que você planta sementes, e essa ideia está frutificando, e a partir daí, na última reunião que nós tivemos, os próprios orientadores de ensino das escolas, juntamente com a chefe, deliberaram ali montar grupos temáticos, temas, e vai haver nas escolas grupos permanentes de estudo sobre a realidade daquela escola, sobre os conflitos daquela escola. A ideia passo seguinte, incluir isso na temática e ensinar os alunos na gestão de conflitos. Passo seguinte, montar cursos gratuitos em todas as escolas, convidando os pais desses alunos a gratuitamente se capacitarem em gestão de conflitos. Sei que a ideia é grande demais para que eu possa realizá-la sozinho, mas eu estou tendo a grata felicidade de, nesse caminho, encontrar parceiros fantásticos. As pessoas criticam a educação por desconhecer
tantos profissionais absolutamente engajados que nós temos dentro da educação. Absolutamente engajados. Que pegaram, abraçaram a ideia e têm me ajudado a desenvolver isso. Então, aquilo que começou como uma ideia inicial só está ganhando corpo a cada dia por conta da ação, do comprometimento dos profissionais da educação. E faço isso porque tenho certeza que isso tem um peso na sociedade de transformação social, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Porque, vejam, qual é a realidade atualmente? Os professores adoecem. E por que os professores adoecem? Porque os professores não são capacitados a lidar com conflitos na sala de aula. Cada um é capacitado para quê? Para dar a sua matéria. Ele estuda a respeito do seu conteúdo, ele sabe dar aula de matemática, de história, de física, seja lá qual for a sua matéria. Ele também se preocupa com didática. Agora, você precisa, para ser professor, você precisa ter conhecimento técnico, você precisa ter didática e um público atencioso. Eu tendo conteúdo e didática e um público como o público que eu tenho, como vocês, é muito fácil dar aula. Eu quero ver dar aula para um público que eu estou falando e eles estão sacando o celular, estão conversando entre eles, e na escola pública estão brigando. Os professores estão sendo agredidos fisicamente. A saúde física e emocional dos professores está se afastando. Não é à toa que aumentou muito depois da pandemia, e os números mostraram, vi uma reportagem sobre isso no jornal, o número de agressões dentro da escola. Por quê? Porque esse tema de desenvolvimento, de gestão de conflitos, não é um tema que faz parte da grade. Os professores têm uma pressão muito grande para que eles cumpram o programa, entreguem o conteúdo técnico. Agora, eles não conseguem entregar nem o conteúdo técnico, porque eles não conseguem ter uma sala que receba esse conteúdo. É uma sala conflituosa. E o conflito, entendido sobre a teoria moderna de interpretação do conflito, ele é visto como uma oportunidade. Oportunidade do quê? Oportunidade de amadurecimento das relações pessoais. E a escola é o ambiente para isso. O aluno precisa sair dali formado como cidadão. E cidadão não é apenas aquele que tem conhecimentos técnicos sobre uma determinada área do conhecimento. É aquele que sabe conviver com o outro. E para isso é fundamental, sem dúvida nenhuma. Que sociedade que nós queremos viver? Uma sociedade harmônica ou uma sociedade beligerante? Estamos em um momento que talvez pudesse ser inimaginável. Estamos próximos de uma terceira guerra mundial, muito próximos de uma terceira guerra mundial. E a guerra nada mais é do que o absurdo da falta de gestão de um conflito. Chegar à guerra, chegar à agressão física, chegar à morte do ser humano. Então vejam o quanto importante isso é. Agora, o que é mais interessante? O que nós queremos da vida? Queremos ser felizes. Todos nós, isso nós temos em comum. Queremos ter uma vida feliz. Agora, o que é importante para a felicidade? Foi feita uma pesquisa, a pesquisa mais longeva existente, foi realizada em Harvard. Durou 75 anos essa pesquisa. E ela acompanhou a vida de 600 pessoas. Metade delas eram estudantes de Harvard, portanto, alunos, pessoas de classe social bem-sucedidos, né? E o restante, moradores pobres de Boston. O que eles quiseram fazer? Acompanhar essas pessoas durante tanto tempo para ver aquelas que se definiam como felizes, afinal de contas, por que são felizes? O que a vida precisa ter para nós sermos felizes? E qual foi a conclusão da pesquisa? Que uma vida feliz, que a qualidade das relações pessoais é que garante a nossa saúde física e emocional. E vejam, o que nós precisamos para ter uma qualidade dos relacionamentos? Saber nos relacionarmos. E para nós sabermos nos relacionarmos, precisamos estudar inteligência emocional, para sabermos identificar o que sentimos, lidar com os nossos sentimentos, empatia para reconhecer e saber lidar com o conhecimento do outro. Precisamos aprender comunicação,
para sabermos levar a nossa mensagem e essa mensagem ser recebida pelo outro, não da forma agressiva, como atualmente muitas pessoas se comunicam, e sempre quando se comunicam de forma agressiva, não recebem reciprocidade, pelo contrário, precisamos aprender comunicação e precisamos aprender a negociar, porque a vida é uma negociação. A vida é uma negociação. E percebam que a nossa cultura abre mão da negociação, porque nós somos educados que os nossos conflitos são resolvidos por um terceiro. Notem na família. Quem tem irmão sabe disso. Quem tem filho sabe disso. Quando os filhos brigam, eles delegam a briga, a solução da briga para os pais. Na escola, quando as crianças brigam, delegam para o professor. Quando o professor briga com o aluno, ou o aluno briga com o professor, delega para o diretor. E assim, veja, e aí então quando duas pessoas se desentendem, delegam para o juiz. Por isso que o Poder Judiciário tem muito processo. É fruto de uma cultura por não saber como negociar, não ter técnicas, nós não aprendemos técnicas de negociação, e negociação é técnica. Tem pesquisa científica, em Harvard eles estudam isso desde 1970, vendo o que funciona, o que não funciona, que abordagem é melhor. E qual que é a ideia dessas técnicas que eu apresento? Não são técnicas de venda para que eu convença você a fazer o que eu quero. Pelo contrário, são técnicas para que nós possamos nos entender e ajustar a nossa relação de forma harmoniosa, não de convencimento. Saber quais são as suas necessidades, as minhas necessidades, por que nós divergimos. E como nós podemos ajustar os nossos interesses. É certo que isso não abre mão, não podemos abrir mão da necessidade, às vezes, de socorrermos de um terceiro. Mas nós precisamos passar por etapas. Todo conflito tem 3 etapas que não podem ser puladas. Primeiro, você tem que aprender a resolver o conflito interno consigo mesmo. Muitas vezes o conflito não está no outro, está na sua interpretação. Então, existem técnicas de inteligência emocional que vão te dar ferramentas para você, espera aí, eu resolvo esse conflito comigo mesmo. Ah, não, o conflito não é só comigo, eu preciso resolver com o outro. Então, eu preciso aprender a me comunicar com o outro de forma adequada. E quando o outro diz não, eu preciso de ferramentas para negociar com ele. E só nesse momento, depois de superar essas 3 etapas, é que se não houver acordo, eu vou me socorrer de um terceiro. Aí sim, os filhos, se não conseguiram entrar no acordo, os pais vão intervir. Se os alunos não conseguiram, depois de esgotado isso, eles precisam aprender como fazer. O professor vai auxiliá-los. Se o aluno está em conflito com o professor e o professor não está dando conta, ele tem um orientador de ensino ali, um diretor capacitado a ajudá-lo a resolver isso. E na sociedade, quando nós temos conflitos no dia a dia, depois que nós superamos a possibilidade, tem o Poder Judiciário, tem outras ferramentas, tem outros meios, tem um terceiro. Mas vejam, se marido e mulher resolvem se separar, quem melhor do que eles sabe com quem devem ficar os filhos? Qual o valor da pensão? Como é que se deve dar a visita? Obviamente que são eles. E eles só não conseguem enxergar nisso porque eles são destituídos de aprendizado a respeito de técnicas de negociação. Tivessem eles essa capacidade, vejam, estou buscando levar isso para um ambiente escolar, porque eu acho que é ali que nós precisamos formar cidadãos com instrumentos, com ferramentas para bem se relacionar. Isso muda uma sociedade. O que transforma a sociedade são conhecimentos. E é conhecimento que a pessoa vai levar para a vida, pouco importa qual seja a profissão dela. O que todos nós temos em comum é a existência de conflitos na nossa vida. Porque conflito ocorre sempre e em qualquer lugar onde há convivência humana. Não existe convivência humana. Por mais que você escolha uma pessoa para se casar e ame essa pessoa, e tenha uma extrema afinidade com essa pessoa, vão existir momentos de divergências. E nesses momentos de divergência, ou você aprende a negociar de forma que ambos saiam ganhando e atendendo os seus interesses, ou você vai minando o seu relacionamento amoroso e acaba o seu casamento. Isso tem acontecido aos montes. Então,
eu falo desse projeto e me empolgo muito ao falar sobre esse assunto, porque vejo o poder transformador que ele tem, né? Não cobra absolutamente nada da prefeitura, não tem interesse financeiro com relação a esse projeto, porque eu acho que uma das coisas importantes na vida é você ter uma missão e exercer e fazer ser solidário é algo importante na minha visão. Precisamos destacar um tempo e cada um tem algo a contribuir com o próximo. Há quem sirva sopa para famintos. Ele está fazendo o papel dele. O meu papel é distribuir esse conhecimento para que ele alcance o maior número de pessoas possíveis. E não é um conhecimento impositivo. São ferramentas que você disponibiliza para as pessoas. E elas usam ou não de acordo com o livre-arbítrio. O problema é você passar uma vida agindo, invadindo o sinal vermelho, agindo instintivamente, agindo como se sendo reativo o tempo todo. E todos nós aqui, em algum momento da vida, vamos lembrar de um episódio que perdemos a paciência e agimos por emoção. Todos teremos exemplos para dar aqui. E vamos pensar o quê? Que analisando hoje, nós se arrependemos, faríamos diferente daquilo que fizemos. E por que fizemos? Porque não sabíamos muitas vezes que há uma outra forma. É triste ver pessoas sofrendo por não saber que existem outros caminhos para a convivência. É uma sociedade que sofre porque acha que a vida se resolve com o debate. O debate não constrói soluções. O debate tem o seu lugar de existência. Por exemplo, quando eu estou numa audiência de instrução e eu dou a palavra para os advogados, é debate. É os dois tentando me convencer que cada um deles tem razão, porque eu, como juiz, vou decidir a favor de um deles. Isso é debate. Agora, o debate, quando é trazido para as relações cotidianas, ele não constrói relação. Imagine se a minha esposa consegue, por argumentos técnicos, por uma argumentação melhor que a minha, demonstrar que a minha posição é ridícula, que eu sou uma besta ao sustentar aquilo. Ela destrói comigo nos argumentos. E, ao final, eu tenho que me render e dizer, realmente, os argumentos dela acabaram comigo. Isso contribui para a nossa relação? Quando ela me humilha frente aos argumentos, por ter um poder, e pode ser o contrário, também posso usar a minha argumentação e, na frente do meu filho, numa discussão com a minha esposa, demonstrar que a minha esposa está absolutamente errada. E eu provo isso. Isso constrói a relação, isso é debate. Diálogo é diferente. Diálogo é construtivo. No diálogo você expõe ideias, ouve ideias e junta essas ideias, agrega essas ideias para a construção da melhor forma de convivência. É isso que eu penso que a nossa sociedade precisa ter. Iniciativas como cursos que a Vanessa, a Simone vem promovendo, estão nessa mesma linha, nessa mesma contribuição. A cada pessoa formada com essas técnicas é mais um agente de transformação social, porque ainda que ele resolva não ser um mediador, ele vai levar isso para a vida. E isso aqui é o que importa. Bom, eu sou rigoroso no horário, né? Me deu 30 minutos, eu faço questão de respeitar, então, passou 1 minuto aqui do meu tempo. Não, professor, não precisa se preocupar tanto assim também. A gente procura deixar um horário mais ou menos estabelecido por conta do evento acontecer às sextas-feiras, né? O Propapo tem acontecido às sextas-feiras, pelo menos nessa primeira edição, e muita gente diz, mas sexta-feira eu tenho um compromisso familiar, alguma coisa, e fica acanhado de entrar e de repente não poder sair. Por isso a gente deixa mais ou menos esse limite, né? Mas a gente tem contribuições aqui, pessoas perguntando. A Luana, por exemplo, disse, eu sou mediadora em informação pela Escola Judiciária do Piauí. Esta palestra é muito interessante, fico feliz que haja esse trabalho voltado para os professores. Parabéns aos organizadores e ao palestrante. Eu queria aproveitar o gancho e perguntar, começar a puxar aqui a conversa do bate-papo. Eu não sei se a Simone quer interromper a gravação ou quer deixar, né? Eu não me oponho se quiser deixar, Simone, um pouquinho ainda, tá? Mas eu queria puxar aqui a linha das perguntas para deixar o pessoal mais à vontade, depois a Simone interrompe, depois da minha, então. Pode dizer, Simone. Só vou colocar o link.
Pessoal, a gente tem um e-book desse encontro, eu vou colocar o link aqui, quem quiser receber o e-book, por favor, só preencha ali os dados, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente pede que quem tem interesse preencha ali para a gente esse formulário que a gente dispara para vocês o e-book. Pronto. Assim, lógico, nós entendemos, professor Alessandro, que o projeto, obviamente que tem muitos detalhes e é necessário uma preparação. O professor disse aqui, olha, só para eu ensinar ali o semáforo eu tenho que ficar 4 horas. Mas como a gente tem aqui muita gente da educação que veio aqui sedente, né, assim, querendo muito saber algo, eu queria pedir se o professor pode nos dar uma ideia do que seriam essas técnicas, para que as pessoas saibam o que pode encontrar numa capacitação como essa. Nós temos aqui, foram convidados e aceitaram generosamente, professor Alessandro, pelo menos 3 secretários municipais aqui de educação. E aí, se o senhor puder nos dar uma amostra do que seriam essas técnicas, para quem não tem tanto contato com as técnicas de mediação e conciliação. Muito bem. Então, eu tenho uma infinidade de exemplos, né? Porque cada um dos casos eu anoto e registro, né? Para a memória, né? Pra memória. Então, assim, vamos pegar o âmbito da educação. No último encontro que eu tive, eu deixo aberto para que se coloque uma questão. E qual que era a questão, então? Uma criança mordeu a outra criança, né? Ficou, ó, 5 anos de idade. A mãe ficou absolutamente revoltada. E a briga, então, era da mãe com a escola, né? Porque tinha o filho dela sendo mordido. Como é que nós trabalhamos isso? A partir de um caso concreto como esse, a orientadora de ensino falou, olha, eu fiz o que eu podia fazer, mas a coisa está cada vez piorando porque essa criança morde todo mundo. Então, as mães criaram um grupo do WhatsApp e agora estão querendo que expulse uma criança de 5 anos de idade porque ela morde as outras crianças. E as mães estão absolutamente revoltadas, querendo lixar essa criança que morde os amiguinhos, né? A coisa vai chegando num espiral, entendeu? E aí eles colocam questões como essa. Muito bem. Qual é o trabalho feito? Eu pego esse semáforo, o que é o problema que eu tenho é que um caso como esse, a gente resolve em 2 horas. Se vocês tiverem 2 horas, a gente resolve esse caso. Não temos. Então, não tendo 2 horas, eu tenho que falar. O risco de falar do projeto é justamente de atropelar conceitos e deixar uma coisa muito vaga. Então, veja, a minha dificuldade é essa. Se eu tivesse 4 horas para explicar a teoria e depois mais 2 horas para explicar esse exemplo que eu dei, tenho certeza que as coisas ficariam claras. Porque se eu tentar aplicar todas essas técnicas nesse momento, eu tenho certeza que vai ficar uma coisa muito vaga. Mas eu posso dar apenas uma ideia. O que nós pegamos a partir daí? Nós pegamos o semáforo e, primeiro, eu coloco todas as orientadoras na posição de mães da criança que foi mordida. E aí eu falo, olha, qual o julgamento que vocês fariam a respeito da outra mãe? Julgamento moralizador. Ah, essa mãe não está nem aí, etc. E elas começam a falar o que elas falariam. Depois, nós falamos, então o julgamento moralizador é o primeiro item do sinal. Se quiser colocar o sinal agora, fica legal, Simone. Eu mostro para eles. A gente pega lá o semáforo, que eu vou passar rapidamente. Lamento que eu não possa me aprofundar, vai ficar bastante vago para vocês, mas é apenas uma ideia, tá? Julgamento moralizador. Aí colocamos todo mundo como mãe daquela criança que foi mordida e ela vai julgar a moral do outro, julgar a pessoa da outra mãe. E como que ela vai fazer isso? Ela vai falar, poxa, a outra mãe não sabe educar a criança. Opinião crítica, aquilo que ela faria, não é? Ah, se eu fosse mãe dessa criança, eu educaria essa criança. Exigência ou ameaça, que é o que ela está fazendo. Exijo que a escola tome providência. Ameaça, eu vou para o jornal, eu vou para a televisão, etc. E tal. Aí depois, eu pego essas pessoas e faço sentar na outra cadeira. Agora vocês são a mãe da criança que mordeu.
que vocês acham dessa mãe que está falando tudo isso de você? Aí inverte tudo. Isso é um exercício de empatia. Mas aí a gente está no semáforo vermelho, ok? Aí, passo seguinte, eu vou para construir junto com eles, o que é muito difícil, tirar no julgamento moralizador e vou lá para o sinal verde, explicar para eles como é que faz uma observação, como é que isso seria, como é que se construiria essa fala com uma observação, como é que se falaria de um sentimento. Eu construo com eles uma fala técnica, qual a necessidade e como que se faz um pedido. Aí eu coloco todo mundo como mãe da criança que foi mordida, fazendo um pedido para outra mãe. Um pedido técnico, com observação, sentimento, necessidade e pedido. Não é? E mostro comparativamente qual dos dois tem mais chance de dar resultado. Mas quando não dá resultado, eu vou para as técnicas. Então, bom, não deu certo, o que é esse separe pessoas do problema? Como é que a gente aplica nesse caso concreto? O que é concentrar-se nos interesses e não nas posições? O que é a posição? O que elas querem? Ah, a posição, uma mãe quer que expulse a criança de 5 anos. E a mãe da criança de 5 anos quer que não, que a criança continue estudando. Mas quais são os interesses que estão por trás disso? Segurança. As duas querem que os filhos tenham segurança. Ganhos múltiplos. Quais as possibilidades desse caso que eu tenho para encontrar ali posições que atendam aos interesses de todas as mães envolvidas? E nós trabalhamos critérios objetivos. Como eu disse, provavelmente é esse momento que nunca ouviu falar dessas técnicas, fala, poxa, mas está muito vago. Por que está muito vago? Porque falta o conteúdo técnico de explicar com profundidade cada um desses itens. Por isso que depois de dar um curso e explicar cada um desses itens, é que eu pego. Se vocês já tivessem passado por 4 horas estudando isso aqui comigo, qualquer caso prático que a gente pegasse, a gente bateria os itens aqui, ó, pá, e teríamos a solução. Essa que é a ideia. Joia? Obrigada, professor. Não, a ideia era essa também, de demonstrar, né, que através das técnicas de mediação, de conciliação, é possível restabelecer, muitas vezes, a comunicação que foi rompida, né? A gente trabalhou algum exemplo, aqui o senhor nos trouxe um exemplo relacionado às crianças, mas existe também alguns conflitos dentro da escola que ocorrem entre os próprios gestores, entre pais e gestores, as crianças ou os estudantes e os gestores, né? Eu já tratei de conflito entre professores. Uma professora veio e apresentou o seguinte, na frente de todos os outros, dizendo, olha, tivemos uma discussão aqui a respeito da data de um determinado evento e houve uma reclamação para a diretora a respeito da minha pessoa. Eu fui chamado pela diretora e a diretora me deu uma advertência. Eu não sei nem quem reclamou, dizia a professora. Sabe o que aconteceu? Acabou meu ambiente de trabalho. Antes o meu prazer era ir para a sala do cafezinho. Agora eu nem vou mais. Veja o impacto disso na relação entre os professores. E nós usamos as técnicas, tratamos desse conflito e, ao final dessa sessão, as professoras se abraçaram e se desculparam. Isso é resgatar a relação das professoras. Então, os exemplos são muitos. Eu não sei se a professora Simone quer interromper a gravação para a gente, de repente, abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui para o professor, dividir uma experiência, fazer uma contribuição, aí fica mais à vontade depois da interrupção aqui da gravação, né, Simone?